Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 724. Dinheiro não traz felicidade? Isso é porque você não é rico o suficiente. E a Glesnow, no banheiro bastante espaçoso e com vários estilos de arquitetura, o grupo se divertia. Victor estava sentado na banheira com água que ia até seu abdômen e brincando com o celular que acabara de receber de Afrodite. Suas esposas estavam espalhadas pelo banheiro, enquanto Mizuki e Aruna lavavam-se em uma área muito parecida com os banheiros japoneses. Tudo bem molhar o pelo, Aruna? Mizuki perguntou enquanto olhava para Aruna. Posso usar meu yoke para me secar. Sem problemas. Aruna encheu uma bacia com água quente e a esvaziou sobre sua cabeça. Bem, se você diz. Mizuki pegou um sabonete e começou a lavar. Rose estava sentada graciosamente do lado esquerdo de Victor, completamente relaxada, e seus olhos pareciam um pouco sonolentos. Saz estava sentada do lado direito de Victor com a cabeça apoiada em seus ombros. Leona e Natasia estavam flutuando na água como corpos sem vida. Eu não relaxo assim faz um tempo. Eu deveria fazer isso mais vezes. Natasia comentou preguiçosamente. Eu concordo. Leona falou. A tecnologia de Nightingale foi capaz de fazer vários tipos de bebidas com diferentes gostos. Embora a bebida não fosse tão boa quanto o sangue de Victor, Eleanor não bebia para saciar a fome, mas apenas para relaxar. Pegando a bebida que acabara de preparar, ela caminhou calmamente em direção ao banheiro onde estava Victor. E sim, o banheiro não só tinha vários estilos de arquitetura representando as culturas ocidental e oriental, mas também tinha bar, área de piscina, mesa de ping-pong, saunas e até banheiros abertos com vista para a lua. O banheiro poderia muito bem ser chamado de resort de luxo, pois era tão grande. As pessoas dizem que dinheiro não compra felicidade, mas só dizem isso porque não tem dinheiro suficiente. Bar. A porta foi aberta abruptamente, e Violette e Rubi selvagens entraram. Querida. Por que você não me disse que estava tomando banho? Victor parou de mexer no celular e olhou para Violette. Quero dizer, foi uma decisão espontânea. Não pensei muito nisso. Você deveria ter me contado. Se eu não tivesse ouvido uma donzela falando sobre isso, eu nem saberia. Mas como vou avisá-lo? Grite. Eu vou ouvir. Esse é um meio de comunicação bastante arcaico, mas acho que funciona. Victor riu. Hugh, sua voz está muito alta, Violette. Pare de gritar. Leona gritou. Victor, Natasia, Eleanor e Rose apenas reviraram os olhos. Não é você que está gritando aqui? Cale a boca, vadia lobo. Violette rapidamente tirou as roupas, jogou-as descuidadamente e correu para a banheira. Vendo o que Violette ia fazer, Leona tentou avisá-la. Espere, Violette, você precisa se lavar. Uei! Borom! Como uma bala de canhão, Violette saltou para a parte mais funda da banheira, espalhando água por todo o banheiro. Ah, minha bebida! Droga, Violette! Eleanor resmungou irritada quando a água caiu em seu copo. Ah! Eu juro, na maioria das vezes, eu não consigo entender Violette. Às vezes ela age de forma madura, mas outras vezes ela age como uma criança. Ruby suspirou. Ah, tudo bem, Violette é assim. E ficar sério o tempo todo não é bom para a mente. Eu tinha me esquecido completamente disso, e foram ela e Stia que me lembraram de relaxar mais. Victor sorriu amplamente. Stia, hein? Você já está atrás da deusa? Para ser honesto, sim, mas vou deixar as coisas acontecerem em seu próprio tempo. É bom ser honesto, e se for Stia, eu não me importo. Ela fez muito pela nossa família. Acordado. Violette saiu da água abruptamente e se levantou com um grande sorriso no rosto enquanto cruzava os braços, enfatizando seus atributos. Se for Estia, não tenho problema. Você pode correr atrás dela e encher seus 3 buracos. É hora da deusa virgem saber o que é prazer e amor. Violette. Não seja indecente. E você se considera uma nobre? Ruby escandalizou. Foda-se a nobreza, eu sou o Violette.
Eu sou quem eu sou. Bendito, Violet. Apenas siga seu caminho e ignore essa merda. Natásia também se levantou ao lado dela. As duas mulheres se entreolharam brevemente e sorriram juntas. Então levantaram as mãos e se cumprimentaram. E ai. Ah. Eu juro que ela está piorando desde que ficou com Leone e Leonor. É? Hã? Leone e Leonor, que estavam de volta ao bar para fazer um novo drink, reagiram ao mesmo tempo. O que você quer dizer com isso, Ruby? Eu não sou assim. Isso é culpa da Sasa. Eleonor apontou. Eu concordo. Desde que Violet se uniu a Natásia e Sasa, ela piorou a cada dia. Leona não hesitou em jogar Sasa debaixo do ônibus. As veias saltavam na cabeça de Sasa. Cadelas hipócritas. Vocês são todas pervertidas degeneradas, mas nunca aceitam isso. Ruby é um bom exemplo disso. Ela tem esse rosto severo e frio, mas na cama é masoquista. O rosto de Ruby ficou vermelho como seu cabelo, o qual ela tentou dizer alguma coisa, mas Sasa não terminou. Ruby não é a única. Todo o clã Scarlet está cheio de masoquistas. E isso é bastante irônico, sabendo que é o clã que a vampira mais forte fundou. Será que isso é algum traço genético de Skatash? Ruby fechou o punho e tremeu de vergonha. Então ela disse, pelo menos meu clã não está cheio de degenerados. Ei! Ser um degenerado é bom. Natásia gritou. O quê? Mãe, você deveria estar nos defendendo. Por que devo me defender se é verdade? Natásia falou, confusa. E Hugo. Sem saber o que dizer, Sasa corou de vergonha e se virou, escondendo o rosto no peito de Victor. Ela se perguntou por que sua mãe era assim. Ela deve ter caído do berço quando criança ou algo assim, porque não havia como ser sua personalidade normal. De fato, ser um degenerado é bom. Violet assentiu várias vezes e gesticulou como se fosse um pastor chamando pelos inocentes. Venha para o lado negro, cordeirinho. Temos Victor. Ei, não me use como moeda de troca, eu sou seu marido. Victor disparou. Estou dentro. Leona declarou. Oi. Está tudo bem, querida. Você vai gostar, não finja que não vai. Violet apontou. Agora você parece um agiota. Se ela fosse uma agiota que pudesse vender você, ela seria a mulher mais rica de toda a existência. Natásia apontou. Imagine quantas mulheres ricas solitárias existem neste mundo. Elas dariam toda a sua riqueza só para ter você. Embora tal cenário nunca aconteça, eu nunca daria minha querida a ninguém. Pelo contrário, vou matar aquelas prostitutas. De que mulheres você está falando? As deusas ou as mortais? Perguntou Eleonor, confusa. Todos aqueles que olham para o meu marido. Isso é basicamente todas as mulheres existentes. Rosa estalou. Enquanto brincavam um com o outro, Victor olhou para Ruby. Você não vai entrar, querida. Eu vou. Ela assentiu e olhou curiosa para Victor, que estava acariciando Sasa. Seus olhos se encontraram e Ruby sorriu gentilmente. Querida você vai me ajudar a mover o castelo que você me deu? Victor piscou 2 vezes. Você ainda está cuidando dele? Ele sorriu gentilmente. Claro, foi seu primeiro presente para mim. Victor sentiu-se muito doce por dentro. Para onde você quer levar o castelo? Eu estava pensando em criar um bioma de gelo no território dos monstros que um dia será nosso. Victor sentiu seus lábios tremerem. Ele pensou ter ouvido errado. Um bioma. Sim. Quero dizer, todo um bioma de gelo. Como o Ártico. Ele perguntou novamente só para ver se ela estava brincando. Sim. Victor não sabia o que responder por alguns segundos. Fazer um bioma era muito diferente de apenas jogar gelo por aí. Ele teria que mudar todo o ecossistema de um lugar, sem contar que teria que fazer isso permanentemente para que o gelo não derretesse com o tempo. Embora o gelo vai derreter, afinal, não havia sol em Nightingale. O clima de Nightingale era bastante propício para a criação desses tipos de biomas, já que o ambiente típico já era muito frio. Não precisa ser tão grande quanto o Ártico. Só quer uma ou duas montanhas. Você vai usá-lo para fazer seu laboratório.
MHM. Ok, eu vou te ajudar, mas vamos precisar da ajuda do Aliotti se você quiser trazer o castelo. Pedi ajuda a Alexios e ele disse que o faria. Nesse caso, avise-me quando estiver pronto e ajudarei a terraformar o lugar. Eu vou. Ela assentiu com a cabeça e sorriu gentilmente. Obrigada, querida. Um sorriso que Victor fez questão de registrar em suas memórias. De nada. Você sabe que pode me pedir o que precisar, certo? MHM, eu sei. Bom. Você não vai tomar banho, Ruby? Mizuki pergunta. Ruby olhou para a voz e viu Mizuki parada ao lado dela, junto com Aruna. Ruby encarou o rabo e as orelhas de raposa de Aruna por alguns segundos, seus olhos brilhando de interesse por um momento, mas depois voltou ao normal. Eu vou agora, Ruby respondeu, caminhando em direção à entrada do banheiro. Na entrada do banheiro, havia vários armários onde quem ia tomar banho podia colocar a roupa suja. Victor riu um pouco quando viu a troca de Ruby com as duas mulheres. Ler suas esposas foi muito fácil. Victor entendia todos eles intimamente, e por isso era fácil para ele ver que ela estava muito interessada em apenas acariciar a orelha e o rabo de Aruna. Ela só não fez isso por respeito à mulher. Afinal, para Aruna, a única pessoa que poderia ter tanta intimidade com ela era seu marido. Victor voltou seu olhar para a discussão de Leona, Violette, Natasia, Rose e Eleanor. Embora eu tenha dito isso sobre a degeneração, você só deve fazer isso com seu marido, ok? Não se leve a mal. Natasia exclamou. Excelente conselho vindo de um degenerado. O mundo vai acabar amanhã. Leonor gritou. Ei, posso ser uma mulher pervertida, mas só sou assim com meu marido. E como vocês são minhas irmãs, mostro esse lado para vocês também. Mas para quem está de fora, sou apenas a nobre Anastasia Folger, a mulher mais bonita de Nightingale. Mulher mais bonita? Eleanor bufou. Onde? Não estou vendo. Essa vadia. As veias incharam na cabeça de Natasia. Ela controlou sua raiva, e como uma mulher bipolar, ela mudou completamente de assunto ao declarar, para nosso marido, somos pervertidos, mas para estranhos, eles só mereceriam nosso desdém. Ela falou, irmãs. Vamos matar esses filhos da puta. Leone e Violette falaram ao mesmo tempo. Ah! Natasia, Violette e Leona levantaram as mãos enquanto davam um grito de guerra. Eles estão ficando muito barulhentos, Mizuki resmungou. Eles até arrastaram Eleanor e Rose para isso. Aruna apontou e então perguntou, elas não são as mulheres mais sérias por aqui? O poder de influência de Violette é assustador. Quando ela se junta a Natasia e Leona, esse poder praticamente triplica em potência. Mizuki falou. A primeira esposa é assustadora. Aruna murmurou enquanto afundava lentamente na água. Tão confortável. Não é de admirar que Saz esteja dormindo apesar do barulho. Mizuki não disse nada e fechou os olhos, aproveitando o banho. Victor sorriu gentilmente ao ver a brincadeira das meninas. Pode parecer que eles estavam discutindo, mas isso estava longe de ser verdade. Essa era apenas a maneira de se divertir. Tão tranquilo. Victor sentiu sua mente relaxar completamente com a visão. E devido à sua conexão com as garotas, esse sentimento passou para elas também, o que resultou em todas elas deixando de lado a tensão e apenas se divertindo sem pensar muito. Victor olhou para seu peito e viu sua esposa praticamente dormindo. Ela estava muito cansada mentalmente e, devido ao ambiente, acabou adormecendo. Ele pegou Sasa, colocou-a no colo, ajustou sua posição e a deixou mais confortável para ela. Sasa, que estava com sono, apenas ergueu os olhos em busca de respostas. Apenas descanse um pouco. Ok. Ele sorriu um pouco, beijou-lhe a cabeça e acariciou-lhe os longos cabelos soltos. Então, ele pegou o celular e clicou em um aplicativo. Sasa está sendo sorrateira. Ruby sorriu um pouco. Victor olhou para Ruby e a viu do jeito que ela veio ao mundo. Quando seu cabelo estava solto, ela se parecia muito com a sua mãe. Ela está se esforçando muito. Acho que meu súbito aumento de poder lhe causou desconforto. Não só ela, querida.
Todo mundo sentiu isso. Ruby entrou na banheira e sentou-se no local onde Rose estava anteriormente. Entendemos que para você já se passaram 700 anos, mas para nós foram apenas alguns meses. A mudança foi muito abrupta. Ela explicou. MHM, eu sei, e é por isso que estou ajudando vocês a ficarem mais fortes. Eu compreendi muito da linhagem Fulger, Snow e Scarlet durante o treinamento. Pretendo ensinar tudo o que sei. Oh! Isso soa como treinamento em grupo. Isso é exatamente o que eu estava planejando. Victor Hill, eu quero treinar com todos os membros da linha principal de Fulger, Snow e Scarlet. HMM. Então os membros serão Violette, Agnes, Sasa, Natasia, Victoria, eu, minhas irmãs e minha mãe, hein? Eu quero incluir Kag e Eve também. Afinal, eles também têm os poderes derivados da linhagem do Clã da Neve. Entendo. Ruby pensou a respeito e declarou, acho que vai ser impossível, Victor. Ah. Eu também pensei que seria impossível. Afinal, todos têm seus deveres para com o clã e vários outros deveres envolvendo a Cidade Nova e gerenciando nossa influência na Terra. Do grupo mencionado, apenas as irmãs Scarlet eram em sua maioria livres. Ter poder bruto é importante, mas também não devemos negligenciar nossa influência. MHM. Victor assentiu e disse, por conta disso, estava pensando na possibilidade de fazer uma sede onde decidimos tudo isso. Será mais fácil para nós nos reunirmos também. Onde será o quartel-general? Eu estava planejando fazer outra mansão, um pouco maior que esta, depois do acampamento de treinamento. Victor pensou um pouco e disse. Dessa forma, vamos separar a mansão do trabalho da mansão do lazer. Ter um ambiente de trabalho é importante para a concentração. Consigo entender a lógica de fazer outra mansão. Ruby assentiu. Fazer a mansão vai ser simples com o meu poder e o de Helena. Só a questão burocrática vai dar problema. HMM. Acho que posso marcar uma reunião para discutir isso com Natasia e Agnes. Ruby pensou um pouco sobre os próximos passos e disse, eles provavelmente aceitarão. O que significa que precisamos fazer uma matriz de teletransporte, mas para fazer isso, temos que falar com Alexios novamente, hein? De fato. Victor suspirou. Nosso grupo já pediu ajuda suficiente ao velho. Já posso ver Vlad usando isso para fazer algum tipo de acordo. Devemos ignorar Vlad? Perguntou Ruby. Não. Eu sou um rei, não um covarde que não pode retribuir seus favores. Eu não acho que Alexios veja isso como um favor, Victor. Afinal, você é genro dele. Independentemente de eu estar em um relacionamento com a filha dele ou não, Alexios trabalha para Vlad, e Vlad é um rei e, como rei, ele aproveitará todas as oportunidades. Não existe almoço grátis no mundo, Ruby. Ruby assentiu, concordando plenamente com o que Victor disse. Você parece entender como um rei funciona muito bem agora. Victor sorriu. Eu também sou um rei. Um rei tirano, mas ainda um rei. Ruby exibiu um pequeno sorriso e falou com uma voz fria e monótona, que ava para as colinas. O grande e mau rei demônio da tirania vai nos sequestrar e controlar nossas vidas. Victor ergueu a sobrancelha para essa pobre imitação de Ruby. Fufufu, você parece um rei demônio de uma história de fantasia medieval, Vic. Bem, no inferno a força fala mais alto, a política lá não é como aqui. Victor deu de ombros. Eu posso imaginar. Ruby se aproximou de Victor e gentilmente beijou seus lábios. Então alguns segundos depois, ela disse, você pode ser o rei demônio da tirania, mas você é meu rei demônio da tirania. Victor riu. Isso faz algum sentido? Claro que sim. Ela falou gentilmente, então deitou a cabeça no ombro dele. Vou descansar um pouco. MHM. Alguns minutos se passaram e Victor sentiu a respiração fraca de Ruby. Ela tinha claramente adormecido, apesar de todo o barulho que as meninas estavam fazendo. Ela deve estar exausta. Do grupo, Victor achava que Ruby era quem mais usava o cérebro, seja em pesquisas ou no planejamento dos próximos passos. Mas, apesar de todos a ajudarem e pedirem para ela relaxar,
Ruby não conseguia ficar parada sem fazer nada. Por conta disso, ela era uma das mulheres com mais resistência mental do grupo, mas até Ruby teve que descansar a cabeça. Afinal, ao contrário do corpo, a mente não se regenerava tão facilmente. Victor olhou para o celular e pensou, vamos falar com os deuses. Apesar de amar os tempos de paz, Victor não parava. Proteger sua família era algo muito importante, e se seus planos se concretizassem, sua família se tornaria mais intocável do que era atualmente. Quando Victor entrou no grupo de bate-papo, ele viu a notificação. O Sigma Mali ficou online. No momento seguinte, os outros deuses do grupo de bate-papo começaram a entrar. Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 725. A deusa mais forte. O Sigma Mali ficou online. Deusa do amor ficou online. Deusa da guerra ficou online. A Manoficulture ficou online. Cortindeate ficou online. Temostibades Godes ficou online. Cortejando morte. Oh! Inesperadamente, todos ficaram online. É por causa do nosso membro que passa mais tempo fora do que no chat? Sigma Mali, ao contrário de outra pessoa, estou muito ocupado. Cortindeate, tenho certeza que sim. Todos aqui no grupo já ouviram falar de seus feitos. Gif, louco respeito. Todos no bate-papo. Mais um, o macho Sigma mudou seu nome para Victor. Victor, ah? Eu não sabia que você tinha ouvido falar de minhas ações. Deusa do amor mudou seu nome para Afrodite. Afrodite, acho que não há uma única alma que não saiba de você hoje, querida. Provavelmente só quem mora embaixo de uma pedra não te conhece agora. Cortindeat, isso é verdade. Essa energia negativa, eu pude sentir até daqui do meu panteão. Que tipo de monstro você é, Alucard? Victor, que grosseria. Me chamando de monstro. Eu sou apenas um simples vampiro nobre. Gif, olhos inocentes como os de uma criança. Cortejar a morte. Besteira. Se você é apenas um simples vampiro nobre, não posso nem ser chamado de Deus. Afrodite, eu concordo. Não se subestime demais, querida. Você está entre um dos seres mais poderosos do mundo agora. Victor, emitiu. Mas ainda não é o suficiente. Bater papo. Temostibades Godes. Quanto mais forte você quer ficar, Victor, enquanto houver alguém mais forte que eu, ainda vou treinar para ficar mais forte. Temostibades Godes, para se tornar o mais forte de todos, hein? Uma tarefa difícil, Victor, mas não impossível. Temostibades Godes, verdadeiro, Cortindeat, boa, essa é a atitude de um guerreiro. Alcance sempre o topo, jovem. Gif, sorriso brilhante. Afrodite, por que Loki e Freya estão tão calados? A deusa mais ruim. Eles não sabem como falar com Victor, afinal, não é exagero dizer que em termos de força, Victor os superou agora, Afrodite. Oh! Eles estão agindo como um casal de virgens tímidas. Admin Afrodite mudou o nome de Amanoficulture para Shiken. Admin Afrodite mudou o nome da deusa da guerra para prostituta. Frango, oi. 2 prostituta, oi. Afrodite, Ara, eles apareceram. Cortindeat, isso é cruel. Afrodite, Você quer que eu mude seu nome também, Susanoo? Cortindeat, claro que não. Por que você está agindo como uma tirana, Afrodite? Onde está a democracia? Afrodite, eu sou a esposa do rei demônio da tirania. A democracia morreu há muito tempo. Gif, risada maligna, cortejando a morte. Hugo. Victor, tudo bem sair por aí revelando seu status, Afrodite? Afrodite, tudo bem. Existem poucos seres ousados o suficiente para provocá-lo agora, querido. Seu show de derrotar Diablo provocou medo e admiração em muitos deuses. Minha preocupação são as mulheres. Afinal, as mulheres do mundo sobrenatural desejam homens fortes. Basta olhar para Freya. Ela está agindo como uma virgem inocente só porque você está online. Prostituta, quem está agindo como uma virgem, vadia. E mudar meu nome de volta ao normal em breve. Hugo, por que não sou um administrador? Eu sou um dos membros mais antigos. Afrodite, ei,
Ela finalmente voltou ao normal. Adivinha, Afrodite mudou o nome da prostituta para Freia, Temostibades Godes. Mude meu nome também, Afrodite. Afrodite. Ah? Porque o interesse repentino, Kali. Você nunca se importou com seu nome. Temostibades Godes, me faz querer mudar. Afrodite olhou divertida para o celular. Como uma deusa social que podia ler seus arredores, ela não perdeu essa pequena mudança em Kali. Assim como ela havia dito, Kali nunca teria se importado com seu nome ou coisas triviais como essa. Algo deve ter desencadeado essa reação. A deusa da beleza estava apostando todas as suas fichas que esse algo era Victor. Claro, ela poderia estar pensando demais, e isso poderia ser apenas um desejo repentino, mas por sua experiência, ela acreditava firmemente que não era esse o caso. Afrodite, ok tio. Adivinha, Afrodite mudou o nome de Temostibades Godes para Kali, frango, HMM. Você pode mudar meu nome também, por favor? Eloque mostrando respeito e etiqueta. O deus malandro bateu com a cabeça ou algo assim. Ela cantarolava divertida. Será que a demonstração do meu marido afetou tantos deuses? Ou é porque Loki está com problemas? Seja qual for o motivo, Afrodite poderia resolver isso e ganhar mais influência nos panteões. Afrodite voltou e digitou em seu celular. Afrodite, claro, Loki. Adivinha, Afrodite mudou o nome de Chicken para Loki. Loki, obrigado. Cortindeat, HMM. Agora me sinto desconfortável por ser o único com um apelido. Você pode mudá-lo para o meu nome normal? Adivinha, Afrodite mudou o nome de Cortindeat para Suzanou. Afrodite, pronto. Suzanou, obrigado. Victor, Afrodite, os outros e eu estamos no banho se quiser vir. Afrodite, é? Vocês estão se divertindo e não me convidaram. Espere, estou indo agora. Afrodite rapidamente guardou seu celular no bolso e usou seu poder para aparecer na frente do banheiro. Ouvindo as vozes divertidas das garotas, Afrodite rapidamente se despiu completamente e entrou no banheiro. Meninas, se vocês estivessem aqui, deveriam ter me convidado também. Nossa, Afrodite. Violette fez uma cara de nojo. O que há com essa reação, Violette? É como se você tivesse visto algo nojento. Uma veia saltou na cabeça de Afrodite. Sim, de fato. Estou olhando para algo nojento e perfeito ao mesmo tempo. Meus sentimentos são complexos. Isso foi um elogio ou um insulto? Todos eles não podiam dizer. De qualquer forma, eu vou tomar um banho também. Hein? Você está sujo? Natasia perguntou, confusa, como uma deusa. Você não pode usar seu poder para se limpar. Claro, mas nada supera a sensação de um bom banho. MHM. Concordo. Eglesneu, o banho é o melhor. Várias confirmações ressoaram por aí. Victor riu baixinho dessa situação e logo voltou sua atenção para o celular. Suzanou, você está no banho com a deusa da beleza? Tão ciumenta. Loki, não posso deixar de concordar com isso. Freia, bando de simps. É por causa de homens como você que essa mulher tem tanta influência. Droga, Afrodite, Gif, urso com raiva, Kali, você está com ciúmes. Freia, não estou com ciúmes. Apenas irritada que todos prestam atenção nela. Suzanou, isso soa como inveja para mim. Loki, mais um. Freia, eu não estou com ciúmes. Freia, na verdade, não deveria ser você que está com ciúmes, Kali. Kali, HMM. Por que eu ficaria com ciúmes? Freia, quer dizer, ela é a deusa da beleza. Kali, e eu sou a deusa mais forte. O chat ficou em silêncio. Foi uma declaração simples, mas todos podiam ver o pequeno sorriso de Kali em suas mentes. E aquele sorriso causou um arrepio na espinha de todos, inclusive de Victor. Se alguém perguntasse a alguém no mundo sobrenatural, quem é o deus masculino mais forte? Sem exceção, todos responderiam, Shiva, o deus da destruição. Na mesma linha, se alguém perguntasse a qualquer um dos deuses mais importantes e influentes quem era a deusa feminina mais forte, todos esses deuses influentes responderiam a Kali,
a deusa que personificava os aspectos da destruição ativa. Muitas vezes referida como a contraparte de Shiva, Kali era uma deusa sobre a qual poucos podiam falar ou mesmo conhecer pessoalmente, sendo a razão disso sua própria divindade. Enquanto Shiva podia ligar e desligar sua divindade, a divindade de Kali estava sempre ativa. Por causa disso, ela era um perigo para todos os que não eram fortes o suficiente, pois o simples ato dela falar poderia destruir um ser mais fraco, apagando-os da existência. Em termos do puro conceito de destruição, Kali era uma deusa que estava acima de Shiva. Ninguém sabia quem era mais forte, Kali ou Shiva, e provavelmente ninguém saberia. Afinal, uma briga entre eles causaria grandes catástrofes de níveis incalculáveis. Havia um consenso entre os reis deuses de que Kali era mais forte por uma simples razão. A deusa penetrou tão profundamente no conceito de destruição que ela quase se tornou o próprio conceito. Quando um deus assumiu um conceito para si mesmo como Kali fez, esse deus evoluiu para se tornar algo mais do que um deus primordial. Uma entidade primordial, um ser que fazia parte do próprio aspecto da existência. Kali era a única deusa conhecida que estava um passo mais perto de alcançar esse estado. Incorporar um conceito à própria existência para se tornar uma entidade primordial era extremamente difícil, mesmo para deuses primordiais que já nasceram com enorme proficiência em sua divindade. Qual era a diferença essencial entre uma deusa primordial e uma entidade primordial? A resposta a essa pergunta era simples: sua alma. Tomando todos os aspectos da alma como exemplo, um mortal tinha uma qualidade de alma inferior a um deus. A alma de um deus de baixo nível não tinha a mesma qualidade que a de um deus primordial. Para alcançar o próximo nível, o deus primordial precisava causar uma mudança significativa em sua alma. Um ser que alcançou o estágio de entidade primordial foi uma existência que transformou sua própria alma em um conceito, progredindo para se tornar parte de um aspecto da existência. Pode-se dizer que uma entidade primordial era genuinamente imortal. Afinal, eles existirão até o fim dos tempos, e ninguém pode realmente matá-los como outros deuses, que tinham armas capazes de matá-los permanentemente. Por causa disso, não era exagero dizer que Kali era o mais forte. Afinal, ela era alguém que estava a um passo de se tornar uma entidade primordial da destruição. Embora tudo isso fosse especulação, Kali e Shiva não lutaram para decidir quem era mais forte, e Shiva não era fraco porque podia controlar melhor seu poder. Assim, pode-se dizer que ele é mais forte que Kali. Afinal, poder sem controle era apenas uma fraqueza. A confiança de Kali quando ela declarou que era mais forte não era infundada. No entanto, não era certo quem era o mais forte entre Shiva e Kali. Esses dois seres estavam definitivamente no top 3 dos seres mais poderosos, e os do grupo sabiam desse fato e só podiam ficar em silêncio diante da declaração dela. O próprio Victor também entendeu esse fato. Pelas memórias que recebeu de Diablo, ele entendeu muito bem o quão perigoso Kali era. Victor não pôde deixar de olhar para Afrodite, que estava brincando com as outras garotas. O poder da socialização é assustador. O poder mais forte de Afrodite era sua capacidade de socializar com todos. Ela até fez amizade com Kali, uma mulher que todos os líderes do mundo sobrenatural temiam. Kali e Shiva foram uma das razões pelas quais o panteão hindu era tão intocável. Quem seria tolo para causar o caos naquele panteão? Ah, Diablo era. Victor pensou em diversão, logo voltou a digitar: Victor, você é o mais forte. Por enquanto, mantenha o trono aquecido para mim. Vou tirá-lo de suas mãos em breve. Kali, tio, todos no chat. O quê? Ponto acima das nuvens, uma ilha flutuante podia ser vista. Naquela ilha, um gigantesco templo ocupava uma quantidade significativa de espaço. Dentro daquele templo, uma mulher com longos cabelos vermelhos sangue flutuava na posição de lótus. Não apenas ela estava flutuando, mas também seus longos cabelos ruivos. Ela tinha tanto poder dentro dela que cada fio de seu cabelo carregava uma quantidade absurda de energia. Com uma combinação de todo esse poder, seu cabelo e corpo pareciam exalar uma aura vermelha que agia como uma armadura natural.
Ninguém poderia tocá-lo porque eles seriam destruídos. Somente os verdadeiramente fortes poderiam estar em sua presença sem o risco de desaparecer. Foi por isso que ela foi isolada de todo o seu panteão. Com os olhos fechados, ela olhou para o celular flutuando a uma distância segura para que não fosse destruído. Victor, você é o mais forte. Por enquanto. Mantenha o trono aquecido para mim. Vou tirá-lo de suas mãos em breve. Lendo a mensagem novamente, um sorriso de diversão começou a crescer nela, e junto com esse sentimento, havia também um sentimento de incredulidade e descrença. Ela riu de uma forma muito elegante e brincalhona. Aquela risada simples fez tudo ao seu redor desaparecer, destruindo tudo que o som tocava. Mesmo sabendo que estava destruindo o templo, ela não conseguia parar de rir. Alguns segundos se passaram com essa destruição involuntária até que ela parou de rir e, misteriosamente, o templo destruído começou a se regenerar como se voltasse no tempo. Tio, eu não ri assim há um tempo. Ela mostrou um pequeno sorriso. Abrindo suas pálpebras, os dois exóticos olhos vermelhos escuros, sem íris, apareceram. Seus olhos pareciam um lago de sangue cujo interior estava cheio de seres. Esses olhos eram a representação física da destruição, prova de que ela estava prestes a ascender ao estado de entidade primordial. Kali previu que levaria mais alguns milênios para ascender completamente, muito tempo para os mortais, mas um breve período para um deus. Ao contrário do conceito de fim, que simplesmente apagou tudo da existência, destruição apenas destruiu para que a criação pudesse ocorrer mais uma vez. Na natureza, nada foi perdido ou apagado, tudo foi simplesmente transformado de uma forma para outra. O conceito de destruição representou bem esse ditado. Kali continuou olhando para o grupo de bate-papo, que estava em frenesi com a declaração de Victor. Me derrotar, hein? Ele percebe o que está dizendo. Pensando no objetivo de Victor, ela pensou, ele quer se tornar o mais forte, hein? Ela sorriu ligeiramente. Kali fechou os olhos novamente. Ela não precisava de seus olhos para ver. Ela podia sentir tudo ao seu redor com muita clareza, como se estivesse vendo. A razão pela qual ela abriu os olhos era simples. Ela queria ver a verdadeira essência de Victor. Com apenas um olhar, mesmo que ele estivesse literalmente em outro universo, Kali podia ver a verdadeira essência de Victor, e o que ela viu colocou um sorriso em seu rosto. O homem era realmente um monstro. Kali pensou que já fazia um tempo desde que ela se interessou por alguém a ponto de usar seus sentidos anormais. Eventualmente, ele terá que vir até mim, afinal, ninguém pode se declarar o mais forte enquanto eu existir. Kali pensou em responder à declaração de Victor, mas decidiu permanecer em silêncio. Ela sabia que mesmo que dissesse alguma coisa, ele faria de qualquer maneira, afinal, era seu objetivo. Ela acabou de ler o bate-papo com um sorriso divertido no rosto. A confiança que Victor tinha em si mesmo era algo que ela gostava muito. Sua afirmação poderia ser vista como a arrogância de um homem que não entendia a realidade, mas ela não achava isso. Kali sabia que Victor entendia muito bem o poder dela, mas mesmo assim, ele ousou dizer isso. A razão para isso era simples. Ele confiava em si mesmo, em sua habilidade e em seu talento monstruoso, permitindo-lhe atingir um nível tão alto em apenas alguns anos. Olhando para suas realizações, ela podia entender muito bem por que ele estava tão confiante. Kali quase começou a rir de novo quando leu o texto. Victor, por que vocês estão gritando como galinhas sem cabeça? Pare de ser covarde. É por isso que você não fica mais forte. Susanou, gif de uma flecha acertando o coração. Loki, gif de um personagem deprimido sentado agachado, desenhando círculos no chão. Freya. Isso não tem nada a ver com ser covarde ou não, rei demônio. Victor, explicar. Freya, Kali é simplesmente inatingível. Há uma diferença entre insanidade e covardia. Freya, o que você declarou é insanidade. Victor, Freya, eu sou um homem que, em menos de 4 anos, alcançou o nível de Deus Rei. Se alguém do passado lhe dissesse que isso aconteceria, o que você diria? Freya. Essa pessoa é louca.
Victor, e ainda assim, aqui estou eu. Ninguém no chat soube dizer nada diante dessa afirmação. Quando foi mostrado que o grupo estava digitando novamente, a mensagem de Victor apareceu, deixando todos em silêncio novamente. Victor, apenas cale a boca e me observe. Bater papo. Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 726. Eu não preciso dele. Loki franziu os lábios quando viu a mensagem de Victor. O deus da mentira tinha que dizer que esse homem era muito legal. Era arrogante a ponto de provocar um dos seres mais fortes que existiam, mas ao mesmo tempo, não era insuportável como Thor, onde quando o oponente era mais fraco, a arrogância do deus do trovão era ainda mais evidente. Loki não apenas se sentia assim por Victor, mas Freya e Susanoo sentiam o mesmo. Como dois guerreiros, eles podiam entender de onde vinha a confiança de Victor e, honestamente, se tivessem feitos semelhantes aos de Victor, também estariam confiantes. Nunca na história um homem ou mulher havia subido do fundo da escala de poder e ido direto para o topo, tornando-se um dos seres mais poderosos do mundo em apenas alguns anos. E apenas essa conquista provou o quão monstruoso ele era. Era um talento marcial que supera até mesmo um deus da guerra. Freya pensou analiticamente. Agora, ela se arrependia um pouco de ter deixado sua arrogância obscurecer seu julgamento. Ela deveria ter parado Loki com sua provocação no dia em que Afrodite disse que ela estava trazendo um convidado. Convidado que até a própria Afrodite disse para eles tratarem cordialmente. Embora ela não fosse tão culpada quanto Loki, ela ainda carregava parte da culpa por não detê-lo. Victor, Loki, eu quero falar com você. Freya ficou tão surpresa com essa mensagem que parou por alguns segundos para lê-la novamente para ver se não estava imaginando coisas. Por que ele quer falar com Loki? Ela se questionou. Francamente, o relacionamento de Victor e Loki não estava bom agora. Eles não eram tão hostis um com o outro a ponto de se chamarem de inimigos, mas também não eram amigáveis. Enquanto Freya pensava por que Victor queria falar com Loki, o próprio deus da mentira estava suando como um porco esperando para ser abatido agora. Se fosse antes, ele teria respondido com sua arrogância de sempre ignorado o que fez com Victor no passado, mas não podia fazer isso agora. A razão pela qual ele não poderia fazer isso. Victor tinha se tornado muito forte. Forte o suficiente para rivalizar com os deuses mais fortes de seu panteão. Ele poderia pregar peças no passado com Thor e Odin porque sabia que ambos os deuses o agradariam. Mas tal coisa não iria acontecer com Victor. Sim, o deus da mentira tinha medo de Victor. Uma reação normal para quem sentiu o desespero quando Victor liberou todo o seu poder. Até os deuses tinham medo do desconhecido e, para os deuses, Victor era apenas isso, o desconhecido. Eles simplesmente não conseguiam entender o quebra-cabeça que era Victor. Como esse bastardo que apareceu de repente se tornou tão monstruoso. Percebendo que estava demorando muito para responder, Loki digitou cuidadosamente. Loki, o que você precisa de mim, Rei Demônio? Victor, estou ciente do conflito entre Helheim e Asgard. Loki abriu os olhos em choque. A maneira como ele expressou isso indicava que ele sabia tudo sobre o que estava acontecendo e não poucas coisas como os outros panteões sabiam. Como ele sabe disso? Quando esse pensamento surgiu em sua cabeça, sua próxima reação foi revirar os olhos. Claro, ele está ciente. Afinal, sua esposa é a maldita Afrodite. Ele está se perguntando por que seu Ki não estava funcionando corretamente quando ele estava conversando com Victor. Normalmente ele não ficaria tão surpreso. Depois de pensar um pouco, ele entendeu por que estava reagindo assim. Ainda estou pensando nele como um mortal. Ele estalou a língua em aborrecimento. Como pode tal monstro ser um mero mortal? Ele realmente se puniu agora pelo preconceito dos deuses em relação aos mortais. Devo considerá-lo um deus. Devo considerá-lo com o mesmo nível de importância que Odin. O que significa que o mesmo cuidado ao lidar com Odin é necessário. Se há uma coisa em que Loki era bom, era mudar mentalidades. Afinal, como um deus da mentira, ele era um bom ator e poderia desempenhar papéis com a máxima eficiência.
Victor, quero falar com sua filha. Você tem como falar com ela? Loki inconscientemente ficou na defensiva. Loki, por quê? Por que você quer falar com minha filha? Victor, ela é a líder do inferno nórdico e eu sou o líder do inferno bíblico. Existe uma razão além disso? Claro, Loki não acreditou nas palavras de Victor. Precisava pensar bem e entender as intenções de Victor, já que a situação de Elagor em Asgard era delicada. Destruir Bifrost usando um maldito dragão teve o efeito de causar isso em um panteão. Todos desconfiavam dela, até mesmo Odin. Se fosse no passado, Odin iria até ele e me pediria, exigiria, que ela fizesse alguma coisa, ou até entregasse o dragão se fosse um dragão normal. Odin podia fazer isso porque sabia onde estava a lealdade de ela. Ela era aliada de Asgard, mesmo que Asgard não fizesse nada para nutrir essa aliança. Mas agora isso não é mais possível. Ela não aguentava mais a merda de Odin. E ela tinha um dragão ansioso para comer o cu divino do bode velho se ele tentasse forçar a mão dela. Não Grauzão pé de mosca GGR não Libra era um dragão Libra normal. Ele era um dragão serpente que era um dos seres que esperavam por Ragnarok, uma fera do fim, capaz de ameaçar a todos se não fosse manuseada e com cuidado. Loki, me desculpe, mas não confio em você. Se você não me der um bom motivo, não posso levá-la até minha filha. Loki digitou com a intenção de extrair mais informações da conversa com Victor. Victor, HMM. O que Loki esperou? Ele esperou por 20 minutos, mas nenhuma mensagem de Victor veio novamente. Ele não esperava esse desenvolvimento. Normalmente, quando alguém quer algo, essa pessoa não deveria negociar. Porque ele ficou em silêncio de repente. Que manipulações esse homem está tentando fazer com ele? Loki, por que você está em silêncio? Victor, parece que você entendeu algo errado. Loki. Loki, hã? Victor, não há negociação. Não há manipulações. Eu te perguntei uma coisa, e você me perguntou uma coisa de volta. Eu respondi sua pergunta e você não respondeu a minha. Victor, é isso mesmo. Essa é a atitude de alguém pedindo algo. Loki nunca viu ninguém tão desrespeitoso antes. Loki, como isso não é problema meu. Ela é minha filha. Eu tenho o direito de decidir qualquer coisa sobre ela. Victor, você é cego, Loki. Quando eu disse que isso não é problema seu? Victor, embora você esteja certo, isso não é problema seu. Ela é uma adulta, Loki. Uma deusa adulta de 1000 anos. Tenho certeza de que ela é competente o suficiente para tomar uma decisão por si mesma. Loki ficou sem palavras com a atitude desse homem. Como ele ousa decidir o que é melhor para sua filha? Freya, eu sei que não deveria me envolver nessa conversa, mas o rei demônio está certo, Loki. Loki, Freya. Você está do lado dele? Freya, não estou do lado de ninguém. Eu só estou fazendo o meu ponto. Lembre-se de que ela não precisou de sua permissão quando desceu as raízes da árvore do mundo e negociou com o dragão de Ragnarok. Freya, ela não é uma criança. Odin é a prova disso. Ele subestimou a rainha do inferno e pagou caro. Loki, ela é uma criança. Freya, uma criança nunca seria capaz de fazer isso. O grupo de bate-papo explodiu com conversas entre os dois deuses nórdicos. Olhando para isso, Victor não pôde deixar de pensar, para um deus de mentiras e astúcia, ele é super protetor com sua filha. Embora eu possa entender um pouco esse sentimento. Apesar de compreender o sentimento, Victor não compartilhava do mesmo sentimento. Por causa de sua superproteção, ele ficou paranoico e interpretou suas mensagens como hostis ou algo assim. Como esperado, Freya iria ficar do seu lado desta vez. Afrodite comentou enquanto se sentava ao lado de Victor na área de descanso com vista para o céu. Você fala como se eles estivessem sempre em desacordo, Afrodite, Victor disse. Acredite em mim, no passado, Freya não podia ver Loki, ou o deus das mentiras arriscaria sua vida. Ele não é muito querido em Asgard. Mas graças à minha amizade com eles e ao grupo de bate-papo, eles conseguem obter juntos sem que Freya queira matar Loki o tempo todo.
Parece que o Deus das mentiras tem mais inimigos do que eu pensava. Você não tem ideia. Afrodite riu, mas eu acho que Loki faz isso de propósito. O que você quer dizer? Ele é o Deus da mentira e do engano. Sua especialidade é a distração. E ele sempre faz isso para manter a atenção da maioria dos deuses nele e não em seus filhos. Jormungandr, Fenrir e Hela, os três filhos de Loki. Loki deve ter os genes para fazer abominações. Pelo menos é o que os deuses pensam, hein? Sim, Afrodite riu divertida como se ela se lembrasse de algo. Apesar de serem bonitas, as deusas evitam Loki como uma praga. Afinal, nenhuma das deusas quer dar à luz uma abominação que pode transformá-los em inimigos de Odin. Quase senti pena dele agora. Realmente? Não. Afrodite riu ainda mais com uma voz sensual e gentil. Ela riu assim por alguns segundos antes de sua expressão mudar para uma solene. Querida, você sabe que sempre estarei ao seu lado. Mesmo que sejam meus amigos em quem confio, ainda darei mais valor ao nosso relacionamento. Victor levantou a sobrancelha. Não há necessidade de rodeios, Afrodite. Apenas me diga o que pensa. Os olhos rosa de Afrodite fitam os olhos violeta de Victor por um longo tempo. Durante todo aquele silêncio, os dois se perderam em sua própria conexão, sentindo as emoções um do outro. Por você, eu abandonaria facilmente meus amigos. Você é meu amor e eu protegerei meu amor. Mas seria ótimo se você não antagonizasse muito Frey e Loki. Victor revirou os olhos. Afrodite, eu não sou tão mesquinho a ponto de guardar rancor por muito tempo. Isso é uma mentira. Victor abriu a boca para dizer algo, mas depois fechou a boca, seus lábios se contraindo um pouco. Ah! Ele suspirou. Ok, eu guardo um pouco de rancor contra Loki, mas vou tentar não antagonizá-lo desnecessariamente, a menos que ele me dê uma razão para isso. Para mim, isso é o suficiente. Ela sorriu gentilmente. Eu sei que você não vai aguentar a merda de Loki, e o próprio Loki sabe disso. Então ele vai ser mais cuidadoso com você, sem falar que agora, você é mais forte que ele, mesmo que ele fique com raiva, ele será muito mais manso do que antes. Sem falar que devido à situação atual do mundo, precisamos de aliados em vários panteões. Victor não era uma criança. Ele sabia diferenciar quando ser profissional e quando não ser. Como rei, ele aprendeu essa lição. Às vezes você tem que fazer uma aliança com o inimigo para manter o inimigo mais perto de você para que você possa vigiá-lo. Mantenha os amigos por perto e os inimigos ainda mais perto. Apesar de entender isso, uma coisa que Victor não mudaria eram aqueles que prejudicavam seus resultados financeiros, que prejudicavam sua família ou tentavam controlá-lo. Eles sempre pagariam o preço. E Loki fez o último, mesmo que fosse uma piada. Ele tentou controlá-lo e não gostou nem um pouco. Ele não era peão de ninguém. Ele era o líder de sua vontade, e seu sangue fervia só de pensar naquele encontro. Se não fosse por sua consideração pela mulher que era sua esposa, ele provavelmente estaria pensando em uma possível vingança no futuro. Vendo Loki e Freya discutindo no grupo de bate-papo, Afrodite perguntou, de qualquer forma, por que você perguntou a Loki sobre ela? Você não tinha feito um acordo com Viviane? Ah? Você conhece? Viviane veio me pedir ajuda com o Mose, e eu vi os detalhes da conversa. Ela está com problemas. Não é isso. Ela veio pedir ajuda especificamente aos meus contatos. Ela quer pegar umas nozes que o rato gosta muito. Essa noz só existe no panteão egípcio. Os lábios de Victor se contraíram. Ele é um rato e gosta de nozes? Ele também é um esquilo. Na maioria das vezes. Afrodite murmurou no final da frase. Ele parece problemático. Victor bufou. De fato. Respondendo à sua pergunta, eu só estava procurando outras alternativas caso eu fale com a opção de Viviane. Uma segunda opção, hein? Você acha que Loki tem algo que pode se mover entre os reinos? Afrodite perguntou curiosamente. Ele é Loki, o deus das mentiras, alguém que se orgulha de pregar peças nos deuses. Seria ilógico para ele não ter algo que pode se mover entre os reinos.
Na verdade, seria mais estranho se ele não tivesse uma maneira de fazer isso. Afrodite não podia discutir com Victor. O que ele disse foi algo muito parecido com Loki. Se Celestius pudesse usar seus poderes para contornar a barreira que cerca os panteões, eu não teria que fazer isso. Invadir o inferno é muito diferente de invadir um panteão cheio de deuses. A escala da dificuldade era completamente diferente. No momento em que Celestius tocasse a barreira que cercava o panteão nórdico, Odin e Heimdall notariam imediatamente a invasão. Se você precisa dele, por que não deixa o assunto comigo? Ele está muito na defensiva devido à sua situação, então se alguém perguntar alguma coisa sobre ela agora, ele reagirá muito defensivamente. Pelo menos você poderia tratá-lo mais gentilmente para que ele baixe a guarda, Afrodite acrescenta. Você tem algo errado. Eu não preciso de Loki. Se o contato de Viviane não der certo, vou procurar outras maneiras. Se eu não encontrar outras maneiras, vou entrar à força. Eu tenho minhas maneiras de fazer isso, eu só não queria causar conflitos desnecessários. Victor já era visto como um inimigo do mundo, e sua infâmia poderia ser usada contra ele pelos deuses que o temiam. Por isso não queria causar grandes problemas que pudessem se voltar contra ele. A razão para agir dessa maneira é que já conheci alguém como Loki antes, e essa é a coisa certa a fazer ao lidar com um mentiroso traiçoeiro como ele. Ah? Quem era? Zagan, um demônio astuto e traiçoeiro. Victor franziu a testa ao se lembrar do demônio. Ele era a imagem perfeita de um comerciante em quem não se podia confiar. Aquele demônio, hein? Você o conheceu no passado? Sim, ele tentou me enganar vendendo um produto barato em troca da ambrosia dos deuses. Afrodite franziu a testa enquanto pensava naquele encontro. Entendo. Isso soa como algo que ele faria. Victor assentiu. Victor olhou para o celular novamente, voltando ao assunto. Para lidar com esse tipo de ser, precisamos demonstrar superioridade e autoridade desde o início e não cair em suas palavras doces. Loki é muito parecido com Zagan. Se eu fosse legal, ele teria a impressão errada e pensaria que está em uma posição de poder, o que é um pensamento extremamente errado. Jogue uma armadilha e espere o rato entrar na armadilha voluntariamente, hein? Afrodite podia entender o raciocínio de Victor. Para ser honesto, olhando para as circunstâncias de Victor, isso é algo que ela definitivamente faria. Ela pode ser poderosa com aquele dragão, mas não sabemos se ela controla aquele dragão ou não. Seria presunção de nossa parte pensar que alguém pode controlar um dragão antigo como aquela besta. Então é lógico pensar que ela está isolada em Asgard. Todos os reinos de Asgard estão contra ela. Provavelmente apenas os gigantes do gelo ou os gigantes do fogo poderiam se aliar a ela, mas é improvável que esse cenário aconteça já que se ela se aliar com o gelo ou os gigantes do fogo, ela seria marcada como inimiga por Odin, e as forças seriam rapidamente despachadas. Afrodite expressou seus pensamentos em voz alta. Portanto, uma segunda força é necessária para equilibrar o jogo, acrescentou Victor. Afrodite arregalou os olhos quando ouviu o que Victor disse. Você está louco, Vic? Se você agir assim muito cedo, você realmente se tornará o inimigo do mundo. Victor apenas sorriu amplamente. Eu realmente tenho que agradecer a Diablo. Afrodite ergueu a sobrancelha quando notou Victor ignorando o que ela disse. Ele preparou tantos planos por tantos anos. Eu, como seu legítimo sucessor, colherei os frutos de seu trabalho. Eu realmente devo agradecê-lo. Seu sorriso mudou para um gentil. Era como se estivesse falando de alguém extremamente próximo a ele, como um irmão. Não se preocupe, meu irmão Diablo. Eu, Victor Alucard, seguirei sua vontade e executarei seus planos. Esses usurpadores que traíram e mataram você pagarão por seus crimes. Ele falou em um tom justo e confiante como se fosse um irmão mais velho que queria se vingar do homem que matou seu irmão mais novo. Diablo está definitivamente se revirando em seu túmulo agora. Afrodite revirou os olhos, questionando a sanidade de seu marido agora. Afinal, foi ele quem matou Diablo. Porque ele estava agindo como se quisesse vingar Diablo. Querido,
O cinema está pronto. Violette invadiu a área de descanso. Ao contrário de seu estado despido quando estava no banheiro, ela estava vestindo uma túnica branca com o brasão do clã da neve. Oh! Isso é bom. Diga a todos, e aqueles que desejam participar devem ir para a sala. Sim, senhor. Violette falou como um soldado e depois voltou correndo para o banheiro. Afrodite, você pode falar com as deusas. MHMK, eu vou falar com eles. Ela sentiu. Bom. Ele sorriu satisfeito. Acho que devo convidar meus generais também. Ele pegou sua bolsa e tirou um urbi de interação. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.